Bom dia, pessoal! Eu sou o professor de vocês de Geografia, o Rodrigo. Vocês conseguem ver meu rosto agora? Oi! Muitos dizem que a Geografia ela gosta de escolher um lugar, escrever os elementos daquele lugar e depois tentar supor como é que aqueles elementos foram parar nesse dito lugar, certo? Pois bem, vamos praticar um exercício da Geografia. Pô, a gente tá numa aula de Geografia, acho que é bom a gente fazer o tal do exercício da Geografia, né? Beleza. Vamos escolher um lugar. Se vocês estivessem todos numa sala de aula, felizes, olha só, eu escolheria provavelmente essa sala de aula. Entretanto, vocês estão todos muito espalhados por aí, certo? Todos nas suas respectivas casas, eu imagino. Pois bem. Dá pra dizer que tá todo mundo morando na cidade de São Paulo? Pô, não dá, vai que tem um amigo seu, de vocês, que mora lá onde Judas bateu as botas. Tá. Será que é na região metropolitana de São Paulo, do estado de São Paulo, talvez? Talvez seja mais longe ainda, na verdade. Talvez seja em outro estado, talvez seja no Brasil. Tipo, em algum lugar do Brasil. Talvez nem seja no Brasil, pode ser até na América do Sul. Beleza. E se a gente chegasse num consenso onde tá todo mundo morando na Terra? Pô, eu acho, né? Eu acho que tá todo mundo morando na Terra, pelo menos. Espero que... Enfim. Tudo bem, beleza, então. A gente concorda que a gente tá na Terra, certo? Vou tentar descrever a Terra aqui agora. Vou descrever ali, ó, um pouquinho só, certo? No decorrer do nosso curso a gente vai descrever muito que detalhadamente a nossa querida Terra. Mas, por agora, o que interessa dizer é que ela é um planeta, cujo formato discutível hoje em dia, aparentemente. Existe um debate agora sobre qual que é o formato da Terra. Eu, pessoalmente, gosto muito de acreditar que a Terra é em formato de dinossauro. Porque, pô, muito descolado, tá ligado? Tipo, mano, eu quero morar num dinossauro, velho. Oxi. Enfim. Mas que muita gente acredita que seja uma esfera. Um pessoal aí, uma galera aí gosta de acreditar que é uma esfera, certo? Nessa esfera, a gente tem dois tipos de conteúdo, certo? Terra, o solo, enfim, onde a gente tá pisando, os continentes, e os mares, né? A água, no caso, que pode estar distribuída nos oceanos ou então nos rios, enfim, etc. Além disso, se a gente olha pro nosso céu, a gente percebe que tem um céu e a gente consegue ver, de vez em quando, um sol de dia ou uma lua, às vezes, de noite, certo? Beleza. Como é que isso tudo foi parar aí? De onde que surgiu essa lua? De onde que surgiu esse sol? De onde que surgiu a água? Da onde? O que aconteceu pra isso tudo tá aí? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é... Bom, onde está a Terra? Pois bem, esse é um debate muito antigo e bem controverso, pessoal. Por quê? Há muito tempo atrás, esse cara chamado Aristóteles, muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, parou pra observar o céu. E ele falou, poxa, eu tô aqui paradinho e tem esse cara que vem daqui até aqui. Não só esse cara, como muitos outros objetos celestes, certo? A gente tem o Sol que fazia isso, a gente tem a Lua que fazia isso e todos os outros planetas também pareciam fazer isso. E ele falou e pensou, pô, será que a gente tá no centro de tudo? Será que as coisas estão girando em torno da gente? Depois, outro cara, chamado Ptolomeu, vai lá e vai falar, é isso mesmo, pessoal, na real, tipo, o cara tava certo, ele vai lá observar também, ele vai lá e fala, pô, surge a teoria geocentrista. Pensa aqui, geocentrista. Geo, que vem de terra, centrista, no centro. Então você poderia dizer que é a Terra no centro de tudo, do universo, enfim. Acontece que a igreja medieval, ela viu isso e falou, pô, isso aqui é muito conveniente pra mim, na real. Por quê? Porque essa ideia de que a gente tá no centro de tudo batia muito com os ensinamentos bíblicos de que, pô, Deus criou a gente é muito especial e por isso, tipo, Deus colocaria a gente no centro de tudo, certo? Uma ideia meio antropocentrista. Antropo, humano, centrista, no centro, é o ser humano no centro. O ser humano tem um grande valor, certo? É uma ideia que, tipo, você vai lá e fala, pô, isso aqui condiz com o que eu tô dizendo, então eu vou pegar pra mim, certo? Beleza. Os caras fizeram isso. Tudo bem. Acontece que este sujeito chamado Copérnico vai lá e fala, pô, e se na verdade... Não, e se na verdade a Terra
quem gira em torno desse Sol que tá parado. Porque, por exemplo, você tá num ônibus, certo? Você tá parado, você tá de boas. Só que você vê a sua janela e tá tudo assim, ó, girando não, mas tipo, passando rápido, certo? Parece que você tá parado e as coisas estão passando, mas na verdade você sabe que não é assim, certo? É o ônibus que tá andando. A casinha que tá ali não é ela que tá se mexendo, é o ônibus, certo? É tudo uma questão de ponto de vista. Vocês vão aprender isso em física, olha só. Enfim. Ele para e pensa, pô, e se na verdade é a gente que estiver girando e esse Sol tá parado? Vou propor uma teoria aqui pensando nisso. Só que acontece que ele era um ninguém. Quem é esse randola que tá vindo aqui falar que o que eu acredito há muito tempo tá errado, sabe? Tipo, é um cara nada a ver, sabe? Ninguém se importa com esse mano, deixar ele quieto. Não vou dar palco pra maluco, certo? Beleza. Acontece que, algum tempo depois, esse sujeito chamado Galileu Galilei vai lá e fala, pô, mano, isso aqui tá muito certo, velho. Isso aqui, ó, observando aqui com a minha lunetinha, pô, isso aqui faz muito sentido, sabe? E surge a teoria heliocentrista. Hélio, se você for parar pra pensar na mitologia e etc., geralmente é atribuído a um deus Sol. Então, Hélio, Sol. Centrista, no centro, certo? Então é o Sol no centro. Fechou, certo? Seria o Sol no centro de um sistema. Certo, é um sistema onde as coisas ficam girando em torno deste único ponto que é o Sol. Será que convém chamar isso aí de um sistema solar? Acontece que a igreja, lembra que eu disse que a igreja pegou a ideia do Aristóteles, do Ptolomeu, e falou, pô, isso aqui convém muito pra mim? Beleza, a igreja naquela época tava fazendo um negócio chamado Santa Inquisição, que é basicamente todo mundo que fosse pensado, que pensasse alguma coisa fora com o que a igreja dizia, basicamente, tipo, se eu, pô, olhei aquela pessoa ali, não fui muito com a cara dela, ela parece não condizer muito com o que eu tô dizendo aqui, vou julgar ela, vou fazer ela passar por um tribunal, certo? Beleza. Nesse tribunal, eu vou lá, olho pra pessoa e realmente não vou com a cara dela, falo, mano, você não tá dizendo nada com nada, é o seguinte, ou você se retrata, ou você vai pra fogueira, tá ligado? Você decide aí, você escolhe. E, o Galileu Galilei foi lá e ele passou por esse tribunal. Porque essa ideia de que a Terra não tá no centro de tudo, pô, isso desafia completamente a noção que eu tinha proposto antes, certo? Então ele vai lá, passa por esse tribunal e ele escolhe, na verdade, ficar quietinho e falar, ah, guys, viajei, hein, esse pá não é isso não. Eu queria fazer um adendo pra vocês não ficarem com a mentalidade de que a igreja e a ciência não conseguem se juntar nunca, certo? Não é assim que funciona, existem muitos cientistas que eram, por exemplo, eram cristãos, por exemplo. O Johannes Kepler, que é um grande querido, ele calculou a órbita dos planetas, certo? Tipo, calculou bonitinho, ele inventou uma constante que vale pra quase todos os planetas, menos pra Marte, mas, pô, todos os outros ele acertou. E ele fez isso com o intuito de provar de que, pô, Deus é muito, muito épico, Deus fez, tipo, tudo perfeitinho, eu vou provar que é tudo perfeitinho. E não, tá tudo bem se vocês acreditarem em alguma coisa. Respondido onde a Terra está, a gente chegou à conclusão de que a Terra, ela orbita o Sol, certo? Beleza, tudo bem. Agora a gente vai pra aquela parte e a gente tenta explicar como que os elementos foram parar ali, certo? Tá. O Sol, de onde que ele veio? Existem muitas teorias para de onde que surgiu tudo aquilo que existe no nosso universo, certo? Uma dessas teorias é chamada de teoria do Big Bang. Basicamente, ela diz que no início de tudo rolou uma explosão chamada Big Bang, certo? Explosão do Big Bang. E tudo era quentinho e concentrado. Entretanto, as coisas começaram a se expandir e começaram a se esfriar, certo? À medida que o universo foi fazendo esse movimento de expansão e de estabilização, de esfriar, as coisas não ficam mais tão... As coisas vão ficando mais calmas, vai se expandindo e etc. Os átomos, que são os elementos que compõem o universo, eles vão ficando mais estáveis também e eles começam a se juntar, formando elementos. Os primeiros elementos que surgem nessa brincadeira é o hidrogênio e o hélio. Vocês vão aprender em química que, olha só, esses são os dois elementos mais básicos que existem. Por isso são os primeiros a serem formados, certo? Eles não precisam de muito para serem formados.
Nessa brincadeira surgem as estrelas, certo? Então vocês têm aqui que as estrelas são compostas por hidrogênio e hélio que vão se juntando por causa da ação da gravidade, certo? Beleza, o jeito que as estrelas funcionam é que esse hidrogênio e esse hélio, eles vão sendo queimados, certo? Eles são um combustível basicamente e eles vão queimando. E a gente tem nisso, duas forças contrárias, certo? A força de queima do hidrogênio e do hélio, que faz um movimento de expansão, e a força da gravidade, que faz o movimento, a força de contração, certo? Então é um grande embate aqui de, contração e expansão, basicamente. Só que uma força meio que anula a outra. Então você tem um limite ali da estrela bem definidinho, certo? Acontece que, em algum momento, o combustível da estrela meio que acaba. E a força da gravidade, ela consegue vencer aqui a força de expansão, certo? Então, a estrela, ela vai se juntando, até que elas explodem em um evento chamado supernova. Basicamente isto, certo? Beleza. Essas supernovas, elas criam elementos mais complexos. Os átomos, eles vão se juntando de formas diferentes. E esses elementos mais complexos formam corpos celestiais muito mais complexos. Nessa complexidade toda, nessa toda brincadeira que vai sendo inventada com essas explosões e etc., surge a nossa galáxia, que é uma organização de corpos, enfim. Nossa galáxia, se vocês não sabem, se chama Via Láctea. O nosso sistema solar em si surge a partir de uma nebulosa de gases e poeira cósmica, certo? Basicamente, esses elementos complexos formam como se fosse uma nuvenzinha e depois a gravidade vai juntando essa nuvenzinha. Então os elementos vão se juntando, vai ficando tudo mais juntinho, certo? Dessa brincadeira surge o nosso Sol, certo? Entretanto, nem tudo que estava nessa poeira cósmica se torna o Sol. Existe um resto ali. E esse resto, ele forma o resto que tem no nosso sistema solar, certo? Então, além do Sol, a gente tem os planetas rochosos, os planetas de gelo e os planetas gasosos, certo? Eles basicamente, vão se juntando e formam um sistema como a gente conhece hoje. Segundo a teoria do Big Bang, a Terra ela é formada a partir dos restos do Sol. Literalmente, esses restos, inclusive, uma das partes que formam a Terra era literalmente um asteroide, uma bola de magma incandescente, assim. Não era uma rocha sólida, era uma rocha não consolidada, certo? Literalmente uma bola de magma. E essa bola de magma, com o tempo, vai se esfriando, certo? Com o frio do espaço, é bem frio lá, não sei se vocês sabem. Ela basicamente forma uma crostinha até ela ser atingida por outro asteroide e essa brincadeira formar uma bola grande aqui e outra bola orbitando ela. Olha só, se não é a Lua. É assim que surgem a Terra e a Lua. E, inclusive, a Lua, é bom a gente falar bastante dela, porque a gente deve muitas das coisas da Terra por causa da Lua. Por quê? A Lua, como qualquer outro corpo celeste, ela puxa uma gravidade, certo? A Lua, inclusive, é o nosso escudo natural, não sei se vocês sabem. É um satélite natural que puxa todos os asteroides e é o que impede de outros asteroides baterem na Terra. Inclusive, fun fact, o motivo de a gente ter ferro na superfície da Terra é esse choque com a Lua. Porque lembra que eu falei que era uma bola de magma que se consolidou depois? Pois bem, quando era tudo magma ainda, literalmente todo o conteúdo de ferro que tinha na Terra como é denso, o ferro foi se acumulando no centro. O núcleo do nosso planeta é feito de basicamente ferro, certo? Ferro em estado líquido. Entretanto, quando se consolidou o planeta, tá bom, o ferro tá todo concentrado aqui, não tem nenhum ferro na superfície. Só que quando vem esse outro asteroide que choca com o que era a Terra, surge ferro na superfície, a gente consegue extrair por causa disso. Enfim. E como que surgiu água na Terra, por exemplo? Porque, a Terra é um planeta rochoso, cadê a água? Cadê o outro elemento que eu descrevi quando eu descrevi a Terra? Surge, basicamente, segundo essa teoria, de cometas que vão batendo na Terra. Esses cometas carregam poucas quantidades de água. Essa água, quando chega na Terra,
vai esfriando o planeta e vai se tornando vapor, certo? Esse vapor vai subindo, certo? Até que se forma uma espécie de atmosfera primitiva na Terra, certo? Então, a Terra agora, ela é isso daqui, certo? Essa bola de rocha, que agora tá resfriada. Agora tem essa camada gasosa, certo? Que a gente chama de atmosfera. E nessa atmosfera, como vai acumulando água, vai se formando nuvens, começa um período de chuvas intensas. Essas chuvas intensas são responsáveis pelo, literalmente, todos os oceanos, toda a água que a gente tem no nosso planeta, certo? Vai chovendo e chovendo por muito, muito, muito tempo. E, bom, oceanos. É isso. Expliquei todos os elementos que eu descrevi, certo? Menos o dinossauro, mas, pô, o dinossauro é do coração, cara. Eu não vou explicar isso aí, vai de você. Muita coisa já aconteceu no nosso planeta desde então. Literalmente, a Terra já foi uma bola de neve umas 2 vezes antes da gente, certo? Uma galera tentou mapear tudo que aconteceu, tipo, literalmente desde quando a Terra se formou, se consolidou, tudo desde lá atrás, certo? Como se fosse um calendáriozinho da Terra. É o mapeamento das eras geológicas, certo? Tá tudo nessa tabela aqui. Eu não quero que vocês anotem essa tabela inteira, eu só quero que vocês deem uma olhada e vocês percebam o quão algumas coisas são muito, muito antigas e outras coisas, pô, surgiu agora, parece, sabe? Não é à toa que, literalmente, tem um cientista muito famoso chamado Carl Sagan, que fez uma série chamada Cosmos, que diz que, pô, os seres humanos nasceram nos 45 do segundo tempo. Se você fosse pegar um calendário onde, tipo, 1º de janeiro é, sei lá, no ano novo, é a formação do universo, só lá no último segundo de dezembro é que a humanidade vai surgir. É meio bizarro a gente pensar nisso, meio que dá um senso de insignificância da gente, mas tá tudo bem, guys, a gente não é insignificante, vocês importam pra alguém, etc. Pessoal, pra finalizar, a gente precisa falar dos movimentos que a Terra faz, certo? Pois bem, esse lápis amarelo aqui vai ser o Sol, certo? Beleza. Esse lápis azul aqui é a Terra, enquanto esse lápis preto aqui, que tá grudado no lápis azul, é a Lua. Beleza. Pois bem, o primeiro movimento que a Terra faz é um movimento de rotação. O que isso significa, professor? Pois bem, ela basicamente gira em torno dela mesma, certo? Tipo, ela não tá girando aqui ainda, ela tá girando aqui só, certo? Esse movimento é responsável por algumas partes da Terra estarem iluminadas enquanto outras partes não. É o que a gente chama de dia e noite. Porque, por exemplo, se você fosse acompanhar, suponhamos que na verdade o lápis preto não é a Lua, e sim, sei lá, o Brasil, certo? O Brasil tá desse lado aqui da Terra. O Brasil, ele tá vendo o Sol agora. Agora, ele não tá mais. É aquele movimento do Sol fazer isso daqui, certo? É literalmente isso daqui, pessoal. Enfim, o tempo que demora pra Terra completar essa voltinha aqui é 24 horas. Coincidentemente, olha só, o que mais tem 24 horas? Um dia. Será que é possível que é uma coincidência? Acho que não. Enfim, beleza, esse é um movimento de rotação, certo? Vocês vão perceber que a Terra, na verdade, ela rotaciona. E se você fosse desenhar uma linha reta, tipo no centro da Terra, quando ela rotaciona, vocês vão perceber que na verdade essa linha, ela é meio inclinada, ela não é reta. Então a Terra, ela tem um eixo de inclinação. Então na verdade ela gira assim. O segundo movimento que a Terra faz é um movimento de translação. Professor, o que é um movimento de translação? Além do movimento de rotação, a Terra vai girar em torno do Sol. Vocês lembram que eu falei isso? Pois bem, entretanto, a voltinha que ela dá no Sol não é um círculo perfeito onde o Sol está no centro, necessariamente, certo? Ela é meio feinha, na verdade, em forma de elipse, como se fosse um ovo. Então vai ter momentos onde a Terra está pertinho aqui do Sol, daí depois ela vai vir aqui lá para longe, entenderam? Então, no decorrer dessa volta aqui, haverão momentos onde a Terra está mais próxima do Sol, portanto recebendo mais raios solares, e outros momentos onde vai ser mais distante, entenderam? Pois bem, o tempo que demora para dar essa volta
é o período de 365 dias. O que tem 365 dias, vocês me dizem? O ano? Será uma coincidência? Será uma coincidência que um ano é o período onde a Terra demora para voltar o Sol? Não é uma coincidência, olha só. Enfim. Beleza, certo? Só que, lembra que eu falei que a Terra, ela tem essa inclinaçãozinha, ela é meio tombadinha, o eixo dela, quando você corta ela no meio? Pois bem, esse eixo faz com que a distribuição solar de luzes, de raios solares, seja diferente nos dois hemisférios. O que são os hemisférios? Se você cortasse a Terra assim, horizontalmente, a parte de cima é o hemisfério norte e a parte de baixo é o hemisfério sul, certo? Então, essas duas partes vão receber luz, tipo, uma quantidade de luz solar muito diferente. Os dois estão pertinho, certo? Então, os dois hemisférios vão receber mais ou menos a mesma quantidade de luz solar, certo? Esse momento a gente chama de periélio. Mas aqui nos momentos onde a Terra pode estar ou muito, tipo, perto e ou muito longe, a gente chama de afélio, certo? Quando tá muito longe, a distribuição é muito diferente nos dois hemisférios. Então, a gente chama esses períodos de solstício, de inverno ou de verão. Acontece que, no hemisfério norte, enquanto tem uma estação, no hemisfério sul vai ser uma estação completamente diferente. Por isso que o Papai Noel geralmente está usando uma roupa infernalmente quente. Que calor da desgraça que aquele velho estaria sofrendo se ele estivesse no hemisfério sul. Enfim, é basicamente isso, certo? Os solstícios são os períodos onde existe uma inequidade entre os dois hemisférios. Um hemisfério recebe mais luz que o outro, portanto, ou é inverno ou é verão, certo? Nesses hemisférios. E os equinócios, que é quando a Terra tá nesse periélio, certo? Mais perto do Sol e recebe a mesma quantidade de luz, é os períodos que a gente chama de equinócio, de primavera e de outono, certo? É isto, pessoal. É literalmente isso. Acabou agora. Chega de aula. Beijos.